Para a sua Bíblia em João, capítulo 6. Próximo domingo, o pastor Helder deve estar pregando de manhã e à noite. Eu vou estar separando algum tema na celebração coletiva para mostrar um pouco do que foi a viagem missionária para Angola. E aí no outro domingo nós estaremos continuando a nossa série em Romanos, ok? João capítulo 6, versículos 53 a 56. Eu vou ler esse texto. Nós vamos acompanhar, você vai acompanhar na sua Bíblia, ou você vai abrir aí no seu smartphone, sei lá o que for. Depois nós vamos estar olhando alguns textos em Hebreus, Romanos, e vamos na conclusão voltar para João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 53, respondeu-lhes Jesus: em verdade, vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Conforme eu falei hoje pela manhã na mensagem, que é a mesma mensagem pela manhã e à noite, Jesus não está falando aqui em canibalismo, comer e beber sangue, carne humana e beber sangue humano. Então não está falando do ponto de vista literal, comer da carne dele, beber do seu sangue, não há aqui referência nenhuma a canibalismo. E também Jesus não está falando aqui a respeito da ceia do Senhor. A ceia, até essa altura, não tinha sido ainda instituída. A ceia, ela é instituída por Jesus Cristo mais tarde. Hoje nós vamos estar participando da ceia, mas Jesus não está falando aqui nem de canibalismo, nem da ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor foi instituída mais tarde. Daqui a pouco nós vamos compreender o que Jesus está falando aqui. A semana passada começamos a falar sobre Páscoa. E nós falamos que a Páscoa traz à nossa mente a libertação do povo de Israel do cativeiro no Egito. Deus liberta o povo para servir a Deus, adorar a Deus, mas ao mesmo tempo Deus tinha como propósito que a nação de Israel fosse luz para as outras nações. Ou seja, que a nação de Israel fosse um instrumento nas mãos de Deus para que as outras nações pudessem conhecer e adorar o Deus único, vivo, verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra. E nós vimos que a Páscoa para nós, e Paulo fala em 1 Coríntios 5, que Cristo é o Cordeiro Pascal, traz à nossa mente a libertação não do Egito, mas a libertação da escravidão, da morte, produzida pelo pecado, escravidão do pecado e da morte. E também em Cristo nós nos tornamos livres para servir, para adorar a Deus e para que através de nós o seu nome também seja conhecido, seja glorificado entre aqueles que ainda não o conhecem. Hoje nós vamos continuar falando sobre Páscoa, o sangue redentor do Cordeiro. Esta figura traz à nossa mente a cruz de Cristo, Cordeiro, morto na cruz pelos nossos pecados, morreu a nossa morte. Conforme falamos já, ele sofreu sobre ele a maldição da cruz, sofreu sobre ele a ira do Pai, ira contra o pecador, contra o pecado, e ao mesmo tempo, conforme diz Paulo em 2 Coríntios 5:21, ele se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós temos o Cordeiro morto pelos nossos pecados, mas é o Cordeiro ressurreto. Então nós temos aqui uma figura de um túmulo vazio, sepulcro vazio, para trazer à nossa mente que o Cordeiro morreu pelos nossos pecados, não mordeu, mas ao mesmo tempo o Cordeiro de Deus, ele ressuscitou dentre os mortos. Na Nova Aliança, e inclusive essa igreja tem o nome de Nova Aliança, não por causa do bairro. Coincidentemente, nós estamos no bairro Nova Aliança, o nome da igreja é Nova Aliança, mas esse nome Nova Aliança surgiu exatamente por causa dessa ideia da Nova Aliança em Cristo Jesus. Na Nova Aliança em Jesus Cristo, que conforme diz Paulo, o Cordeiro da Páscoa, e João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, há redenção. A palavra redenção significa libertação.
redenção da escravidão do pecado. É interessante que às vezes nós seres humanos, nós temos aquela ideia enganosa que nós não somos escravos do pecado. E Jesus Cristo deixa claro em João capítulo 8, que todo ser humano, todo, inclusive eu e você, todo ser humano sem Cristo, ele é escravo do pecado. E isso é tão verdadeiro, que Paulo, quando chega em Romanos capítulo 7, Paulo fala assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, eu faço. E diante dessa visão de que Paulo está escravo do pecado, ele fala: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? O pecado faz parte da nossa vida porque nós temos uma natureza pecaminosa. Nós cometemos pecados porque temos uma natureza pecaminosa. Nós não somos pecadores porque nós praticamos pecados. Nós somos pecadores porque temos uma natureza pecaminosa. Por causa da natureza pecaminosa, nós praticamos pecados. Que é tudo aquilo que tem a ver, que é contrário à vontade e ao caráter de Deus revelado na sua palavra. Então, em Cristo Jesus, existe a libertação da escravidão do pecado e da morte. Paulo deixa claro em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Quando você começa a olhar de Gênesis, você percebe que a primeira morte citada na Bíblia é a morte espiritual. Quando Adão e Eva pecam, eles são expulsos da presença de Deus. Deus tinha dito para Adão e Eva que no dia que comeres do fruto, que não tem a ver nada com sexo, era exatamente um fruto proibido. O pecado é o pecado da rebelião contra Deus, é o pecado da desobediência. Deus fala: no dia que comeres do fruto, certamente morrereis. E ali a ideia no hebraico é: morrendo, morrerás. Adão e Eva desobedeceram a Deus. Naquele dia eles não morreram fisicamente. Naquele dia eles foram expulsos da presença de Deus. É isso que a Bíblia chama de morte espiritual. Esta morte espiritual, que é a ausência da comunhão com Deus, é o rompimento da comunhão com Deus, ela gerou uma outra morte. É uma morte social. Tanto é que logo depois nós vemos Caim mata Abel. Então há um conflito nos relacionamentos humanos por causa desta morte espiritual. Essa morte também ela traz uma morte ecológica, ou seja, o ser humano ele começa a destruir o mundo em que ele está. Tanto isso é verdade que Paulo fala em Romanos capítulo 8, que a própria natureza ela geme pela redenção, porque ela sofre os impactos do nosso pecado. No entanto, essa morte ela também traz uma morte existencial. É a crise que o ser humano tem consigo mesmo. Então, todas as mortes que chegam, inclusive a morte física, ela entra no mundo por causa da consequência do pecado, de Adão e Eva. Por isso que a Bíblia fala que em Adão e Eva todos nós pecamos. Em Adão e Eva todos nós somos pecadores. Em Adão e Eva todos nós temos a natureza pecaminosa. Então, em Cristo, nós temos a libertação, não apenas da escravidão do pecado, em Cristo, nós temos também a libertação da morte. Olha lá em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, o que diz a palavra de Deus? O autor de Hebreus, ele diz o seguinte, para resumir aquilo que eu falei aqui. Versículo 14, Hebreus 2, 14, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, ou seja, os nossos filhos na carne, eles participam da nossa carne e sangue. Então Henrique, que é filho meu e de Raquel, Lídia e Guilherme, têm participação comum na nossa carne e sangue. Destes também ele igualmente participou, ou seja, Jesus também participou da nossa natureza humana. Para que por sua morte, ou seja, pela morte de Jesus, Hebreus 2,14, presta atenção, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Versículo 15, e livrasse todos, ou seja, livrasse, libertasse, todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ou seja, Jesus ele entra na história humana.
para destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E ao mesmo tempo para livrar todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, na nova aliança em Jesus Cristo, o Cordeiro, há redenção da escravidão, do pecado e da morte eterna. Agora, ele nos liberta para quê? Conclusão ali, para o pleno relacionamento com Ele, o pleno relacionamento com Deus Pai, no poder do Espírito Santo, relacionamento com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Páscoa, ela traz em nós, conforme falei, a memória do Velho Testamento. Semana passada eu mostrei a figura do Cordeiro, para mostrar para nós o Cordeiro lá no Velho Testamento, o Cordeiro da Páscoa, que é sacrificado. Diz a Bíblia, o Cordeiro será sem defeito, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Foi isso que aconteceu em Êxodo. O povo de Israel está no Egito, recebe a palavra de Deus por Moisés, a orientação para matar o cordeiro, colocar o sangue nas ombreiras, na verga da porta. O anjo do Senhor passaria naquela noite, na casa que tivesse a marca do sangue, ali não haveria morte. Isso era um ato de fé, de confiança na palavra de Deus, mas ao mesmo tempo era necessário o sacrifício de um cordeiro para que o sangue fosse colocado nos umbrais da porta. Então fala, o cordeiro será sem defeito. E também Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, sem pecado, sem mácula, sem mancha, sem mácula. Eu misturei a palavra mancha e mácula. A minha mente trabalhou e a minha boca, assim, o Cordeiro será sem defeitos, é sem mancha, sem mácula. Tomarão do sangue o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. O sangue, diz o texto, vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, diz o Senhor, passarei por vós, ou seja, ali não haverá morte, e não haverá entre vós praga destruidora, que era a morte que Deus ia trazer naquela noite, quando eu ferir a terra do Egito. E é nesse contexto que Deus então liberta o povo de Israel na escravidão do Egito, narrativa histórica que está lá em Êxodo capítulo 12. Mais adiante, em Hebreus capítulo 9, Deus fala assim: e segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão ou não há remissão de pecados. Deus determinou, Deus instituiu, faz parte da constituição divina, que sem derramamento de sangue não há perdão, não há remissão de pecados. E aí você fala assim, mas Domingos, por quê? Porque Deus determinou assim. Então Deus determinou e a justiça de Deus exigia que para que houvesse perdão dos pecados fosse necessário derramamento de sangue. Por isso que Hebreus fala, sem derramamento de sangue não há perdão. Essa é a razão pela qual no Velho Testamento você ia para o sacerdote, se você tivesse dinheiro levava um cabrito, levava uma ovelha, um cordeiro, o sacerdote sacrificava aquele animal, derramava o sangue dele, conforme era exigida a lei de Deus, para que você, como ofertante, tivesse o perdão dos seus pecados. Se você não tivesse dinheiro para comprar um cordeiro ou uma ovelha, você levava uma rola, uma pomba, aquela rola, aquela pomba eram sacrificados, o sangue era derramado para perdão dos seus pecados. Só que o sacerdote, ele era pecador. Então o sacerdote, ele também precisava fazer sacrifício pelo pecado dele, além de fazer sacrifícios pelo meu pecado e pelo seu pecado. Porque a lei de Deus exigia esse ritual do sacrifício, do derramamento do sangue, para que houvesse perdão dos pecados. Mais adiante, ele fala assim, tomando um cálice, Jesus rendeu graças e o deu a eles, aos seus discípulos, dizendo, bebei todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Mateus capítulo 26, versículo 27 e 28, aí sim, agora está sendo instituída a ceia do Senhor. E aí Jesus lembra sobre o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Ele morreu por todos, mas nem todos serão salvos
porque nem todos se arrependerão dos seus pecados e nem todos crerão em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então esse sangue é derramado em favor de muitos. E aí diz a Bíblia, propósito de derramar o sangue para perdão dos pecados. Nós vamos cantar no final um coro, um hino do cantor cristão, que traz exatamente à nossa mente esse coro: o sangue de Jesus me lavou, o sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores a meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. E diz a segunda estrofe: conosco vinde vos unir na guerra contra o mal. O mal é tudo aquilo que é contra Deus. E com o nosso Salvador em marcha triunfal, trazendo à nossa mente que vida cristã é uma batalha, a todos proclamar a graça e seu poder. Seu sangue derramou para nos salvar. Precisamos proclamar a todos que pela sua graça e pelo seu poder, Jesus Cristo, seu sangue derramou na cruz do Calvário para nos salvar. Agora, há um problema na antiga aliança. Quando você olha lá nas ordenanças, nos mandamentos dados por Deus, por intermédio de Moisés, tem um problema aí. Vamos olhar um pouco lá em Hebreus. Quando você pegava, vamos imaginar que nós estamos lá no Velho Testamento. Fazemos parte do povo de Israel. Lá tem os rituais. Deus mandou construir o tabernáculo. O tabernáculo simbolizava a presença de Deus no meio do tempo do povo. O tabernáculo ele tinha chamado átrio, era o quintal. Então, por exemplo, nós não tínhamos acesso, vamos imaginar que aqui era a parte interna do tabernáculo. Nós não tínhamos acesso à parte interna do tabernáculo. Só o sacerdote. Nós tínhamos que ficar lá fora, no quintal. O povo que era pagão, que não era o povo de Israel, nem no quintal podia ficar. Então o povo tinha que ficar na rua. Então nós, vamos imaginar que éramos o povo de Israel, nós ficávamos no quintal. O povo egípcio, grego, sei lá quem for, assírio, ficava na rua, não tinha acesso nem ao quintal. O sacerdote ele entrava no tabernáculo, e no tabernáculo ficava a arca, a mesa da propiciação, etc, etc. O sacerdote entrava no tabernáculo. Só que o tabernáculo, ele tinha uma divisão. Imagina que aqui ele tivesse uma cortina separando esse espaço. Aí era o espaço santo e aqui era o espaço santo dos santos. O sacerdote, ele entrava no espaço santo e ele fazia então os seus sacrifícios. No entanto, apenas uma vez por ano, apenas o sumo sacerdote, e uma vez por ano, ele podia passar a cortina para entrar no santo dos santos. Ainda assim, o sacerdote tinha que pegar, colocar uma corda no seu tornozelo, essa corda ficava por lado de fora, o sacerdote ele entrava. Porque se ele entrasse no santo dos santos, que era o lugar que simbolizava a presença maior de Deus no meio do povo, se ele entrasse sem ter oferta pelos seus pecados, um sacrifício pelos pecados, o sumo sacerdote ele morria. E ninguém podia entrar para tirá-lo. Então as pessoas tinham que pegar a corda e puxar ele para tirá-lo da presença de Deus, porque quem entrasse ali para tirar o sacerdote era fulminado pela ira de Deus. Então tudo isso que acontecia, o tabernáculo, a figura do sacerdote, o sacrifício do cordeiro, a mesa da propiciação, tudo isso apontava para uma coisa maior. Esta coisa maior era exatamente Jesus Cristo. E tudo isso tinha um valor, era um valor segundo a lei de Deus, valor cerimonial, valor religioso, mas tinha um problema. Olha lá, Hebreus capítulo 9, versículo 9 e 10.
E isto é uma parábola, a ideia é uma figura. Hebreus capítulo 9, versículo 9. Agora, se você olhar que parábola é esse, você olhar no versículo 6, ele está falando exatamente no tabernáculo, nos sacerdotes, nos serviços sagrados. Olha lá, Hebreus capítulo 9, versículo 6. Ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entrando no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, Hebreus 9, 7, que era o lugar santo dos santos, o sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados da ignorância do povo. Ele está falando então sobre aqueles rituais todos lá. Ele fala que esses rituais, essas ofertas, esses sacrifícios, eles eram como uma parábola, uma figura de alguma coisa que ia acontecer. E segundo ele, Hebreus 9, 9, e segundo esta, se oferecem também dons como sacrifícios, embora sendo no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Qual era o problema? É que essas ofertas, esses sacrifícios, esses rituais, eles tinham um valor cerimonial. Eles não mudavam a natureza do ofertante. Eles trabalhavam, eram coisas que trabalhavam com a carne do ponto de vista da natureza exterior do homem. Mas não mudavam o interior do ofertante. Não faziam do ofertante uma nova criatura. Não mudavam o coração e a consciência do ofertante. Esse era o problema. Que é mais ou menos, por exemplo, aquela ideia de Colossenses 2, quando Paulo fala assim, olha, quem fala assim, o crente não deve tocar aquilo, não deve provar aquilo, o crente não faz isso, não faz aquilo. Paulo fala assim, estas coisas não têm valor nenhum contra o pecado. Seria mais ou menos aquilo nós pensarmos hoje, nós estamos aqui hoje. Vamos imaginar que aqui é o nosso ritual religioso, é o nosso espaço sagrado. Então nós damos oferta financeira, nós cantamos, nós vamos beber do cálice, nós vamos comer do pão. Temos aqui comunhão uns com os outros, mas isso por si só não muda a minha vida, não muda a sua vida. É um ritual importante, faz parte de alguma coisa que Deus orienta. No entanto, se eu e você não cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, a mera participação em rituais religiosos não produz em nós um novo coração, não produz em nós uma nova criatura. Então aqueles rituais, eles eram importantes para a pessoa fazer, para ter o perdão dos pecados, mas não mudava a natureza do ofertante. Não fazia dele uma nova pessoa. Esse era o problema que o livro de Hebreus fala. Então aqueles rituais, eles eram ineficazes. Eles eram imperfeitos. Por quê? Eles não eram completos. Tratavam do pecado, mas não tratavam da natureza do pecador. E é isso que a palavra de Deus nos ensina no livro de Hebreus. Por isso que eles apontavam para algo maior, algo superior. E esse algo maior é Jesus Cristo. Hebreus capítulo 7, versículo 22. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de uma superior aliança. Versículo 23. Ora, aqueles, os antigos, são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Os sacerdotes no Velho Testamento, Arão e todos eles morriam. Aí surgiam novos sacerdotes. Versículo 26, com efeito nos convinha um sumo sacerdote como esse, Jesus, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito maior do que os céus. Versículo 27, Jesus que não tem necessidade como sumo sacerdote de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então Jesus Cristo é a obra perfeita, uma vez por todas,
Ele dá a sua vida, sem que haja necessário fazer sacrifício pelos seus pecados, porque Jesus Cristo não é pecador. E a morte de Jesus Cristo, Ele não apenas trata dos nossos pecados, mas Ele também trata da nossa natureza pecaminosa. A morte de Jesus Cristo não apenas perdoa pecados, não apenas cobre os pecados. A morte de Jesus Cristo remove pecados. A morte de Jesus Cristo não só trata do nosso exterior, das nossas ações. A morte de Jesus Cristo trata do nosso coração, da nossa consciência. Jesus Cristo, Ele não trata apenas com os frutos, Ele trata com a nossa natureza. A lei no Velho Testamento trabalhava com os frutos, mas não mudava a raiz, a essência, a natureza da pessoa. Jesus Cristo, Ele trata não apenas com os pecados, mas Ele muda a nossa natureza, a essência, de tal forma que em 2 Coríntios 5:17, fala: se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Então é isso que traz a nova aliança, a nossa mente. Então uma aliança em Cristo Jesus. Vamos lá olhar Hebreus capítulo 10, versículo 14. Diz o seguinte: porque com uma única oferta, nós já vimos, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Porque em Cristo Jesus nós temos uma natureza transformada. A palavra de santificação, Ele está transformando em nós um caráter mais e mais semelhante ao caráter dEle, para que nós tenhamos cada vez mais atitudes semelhantes às atitudes de Jesus. Versículo 15 de Hebreus 10. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a minha mente as escreverei. Acrescenta: também de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Hebreus 10, 18. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Em Cristo Jesus, não mais precisamos oferta pelos pecados. Não mais são necessários a morte do cordeiro. Não é mais necessária a morte da pomba, da rola. Não é mais necessário a figura do sacerdote. Não é mais necessário a figura do tabernáculo. Em Jesus há um sacrifício perfeito. Ele substituiu tudo o que acontecia na lei mosaica. Ele traz uma nova realidade. E agora não é mais a lei de Deus apenas escrita no papel. É a lei de Deus gravada no nosso coração. É a lei de Deus gravada na nossa mente. Olha lá Romanos capítulo 6. Não é mais algo meramente exterior. Não é algo meramente ritual. Agora surge algo que vem do coração. Fruto de uma nova natureza, fruto de uma nova criatura. Romanos capítulo 6, versículo 17, olha aqui que diz a palavra de Deus. Romanos 6, 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Romanos 6, 18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ser servo da justiça é ser um servo que obedece não mais ao pecado, mas agora obedece a Deus, a doutrina, a palavra de Deus. Agora, por quê? Pelo mero cumprimento de rituais religiosos? Não, porque há uma nova criatura, há um novo coração, há uma nova vida em Cristo Jesus. Então, em Cristo nos tornamos livres do pecado e da morte eterna, para obedecermos de coração a Deus e a sua palavra. Agora, de onde vem a vitalidade para esta vida? Uma vida de obediência para a justiça. De onde vem a vitalidade? É aqui que entra o texto que nós vamos ler lá e concluir em João capítulo 6. Volta lá para João capítulo 6. A vitalidade para o obedecer de coração vem do pleno relacionamento com Deus, sobre a direção
e o poder do Espírito Santo. É Deus quem nos dá a vitalidade, para que nós possamos de coração obedecermos a Deus e a sua palavra. Olha lá em João capítulo 6, aqui tem um contexto. Jesus fala: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Nós lemos isso lá, versículos 53 a 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, Jesus fala, e eu nele. Agora olha o contexto. João capítulo 6, Jesus tinha acabado de multiplicar os pães. No versículo 26, Jesus fala assim: em verdade vos digo. João 6, 26. Em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais que demonstravam que Jesus era o Cristo, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês me procuram não porque eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que tem as palavras da vida eterna, mas vocês me procuram por causa do milagre dos pães e dos peixes. Versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Semana passada, eu e a Raquel, quinta-feira, fomos visitar uma jovem mãe que teve gêmeos, e não tem nada a ver com a família Gonzalez, que nós vamos visitar semana que vem. Ali estava então a mãe, com os dois gêmeos, uma menina e um menino. Aí depois chegou a avó, chegou o avô, o pai não estava presente porque estava trabalhando. E ali então nós reunimos na sala, juntamente com as funcionárias, as babás, reunimos ali. E ali nós abrimos a Bíblia. Eu virei para aquela mamãe e para aqueles avós, eu disse para eles o seguinte: uma coisa que acontece na nossa sociedade hoje, isso é uma marca muito forte, e até infelizmente no meio cristão, é que os pais se preocupam muito com o sucesso dos filhos diante dos homens. É aquilo que a Bíblia fala: Jesus crescia em estatura e graça, só que Jesus crescia em estatura e graça não apenas diante dos homens, mas diz a Bíblia, primeiramente diante de Deus. E eu falei que normalmente isso acontece. Então os pais querem que os filhos tenham um crescimento físico sadio, um crescimento intelectual sadio, um crescimento emocional sadio, um crescimento relacional sadio, e de alguma forma os pais, bem ou mal, com as nossas limitações, investem nisso. Só que os pais se esquecem que não há êxito na vida, que não há um crescimento completo, sadio do ser humano, como ser humano integral, holístico, criado por Deus. Não há um crescimento sadio sem que primeiro esse indivíduo, ele também cresça diante de Deus. Então é importante ele também crescer em estatura, ele crescer intelectualmente, ele crescer emocionalmente, ele crescer socialmente, na perspectiva de um relacionamento com Deus. Aí nós viramos falando assim: mamãe, mesmo que o papai não participe desse processo, lembre-se de Timóteo, de Eunice, de Lloyd, que foram avós, e impactaram Timóteo. E Timóteo, desde menino, aprendeu as sagradas escrituras, como diz a palavra de Deus. Aí diz lá Provérbios, ensina a criança. Em outras palavras, a educação de hoje forma o cidadão, por exemplo, de amanhã. Agora, é o desafio que nós temos. E Jesus está dizendo isso em outras palavras. Ele falou: trabalhai não pela comida que perece. Porque muitas das vezes a dinâmica da nossa vida, a nossa agenda é o mover pela comida que perece. Parece que muitas das vezes o mundo que nós vivemos, ele gira em torno da sobrevivência, da subsistência, ou gira em torno de uma qualidade de vida diante daquilo que perece. E nós nos esquecemos de uma outra dimensão. É a dimensão eterna. Não existe uma perspectiva de vida correta
Não existe uma boa filosofia de tempo de vida se eu vivo o presente, o aqui e agora, sem a perspectiva da eternidade. Isso é loucura. É como aquele homem que ganha muito dinheiro, tem os seus celeiros, e aí ele fala: alma, come, bebe, descansa, folga. Não há nada de errado comer, beber, descansar, folgar. Mas Jesus se vira para ele e fala: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Por que Jesus chama aquele homem de louco? Porque ele vive a vida meramente na perspectiva do aqui e agora. Ele não tem a perspectiva eterna. Ele é rico diante dos homens, mas é pobre e totalmente miserável diante de Deus. Porque Jesus fala que precisa aquele que é rico para com Deus. Então não é apenas construir a vida na perspectiva humana, mas é construir a vida na perspectiva de Deus. E ele fala então, versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. E eles não entendem Jesus. Ele fala assim: o que você está falando? Versículo 28, o que nós vamos fazer? O que é isso, trabalhar pela comida que não perece? E aí Jesus fala no versículo 29, respondeu-lhe Jesus: a obra é esta, o trabalho é este, creiais naquele que por ele foi enviado. O trabalho é crer em mim. Trabalhar pela comida que não perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna. Jesus está dizendo, é crer em mim. Jesus. E aí ele vai no versículo 35, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. É uma fome e uma sede existencial. É uma fome e uma sede de uma vida que vale a pena ser vivida. É uma fome e uma sede de uma vida que tem a satisfação no Senhor. Uma vida que tem a realização, o propósito em Deus. E ele fala no versículo 40, de fato a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Perspectiva da eternidade. Mais adiante, versículo 44, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Versículo 45, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Lembra aquele negócio de Hebreus, a palavra gravada no coração, a lei de Deus gravada na nossa mente, nós sendo discipulados por Deus, ensinados por Deus através da sua palavra. Para isso nós precisamos dizer, como o Jeremias disse, quando ele falou, quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas, ou seja, a tua palavra, são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor dos exércitos. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. É alguém que se nutre da palavra de Deus. Quando Jesus está falando comer da minha carne e beber do meu sangue, é comer dele. Em outras palavras, é se alimentar de Jesus. Jesus não está falando em canibalismo. Jesus não está falando na ceia, ele está falando na comunhão com ele. Através do crer nele. Através da obediência da palavra dele. Essa comunhão, ela é vital, para que nós possamos ter um coração e uma vida de obediência a Deus, segundo a sua própria palavra. Mas para isso eu preciso comer da palavra. Eu tinha um professor na palavra da vida, reverendo Thompson. Ele falava, vocês precisam se alimentar de Bíblia. Bíblia. Em outras palavras, saturem a vossa vida, entre aspas, saturar, porque jamais será saturada pela palavra de Deus. Alimente-se da palavra. É como aquela ideia de Jeremias, como alguém que vai comer a palavra. Agora, Jesus é a palavra, é o verbo que se faz carne. Ele é a palavra encarnada. Por isso nós precisamos comer
de Jesus. Beber de Jesus no sentido de nos alimentarmos espiritualmente como fruto da comunhão com Jesus, a partir do momento que nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Jesus. E ele fala no versículo 47 de João 6, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. O maná era aquilo que perece, não alimenta eternamente, não alimentava eternamente. O maná não podia ser guardado porque ele mofava. As coisas desse mundo mofam, elas se corroem, elas morrem, elas passam, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Ele fala, este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. É nesse contexto que ele fala, quem comer da minha carne e beber do meu sangue. Jesus está falando na comunhão, na união com ele, pelo arrependimento dos pecados e a fé nele. Essa união que ele fala em João 15, eu sou a videira verdadeira. Aquele que permanece em mim dará muito fruto. Nós precisamos dessa união com Jesus. Essa união que surge a partir do arrependimento dos pecados. Que surge a partir do crer em Jesus Cristo. Que é mantida dia após dia pela oração. Pela meditação da palavra de Deus. E pela obediência à palavra. É que dá vida, vitalidade, produtividade espiritual. Essa união com ele que produz o caráter e as atitudes semelhantes a Jesus. Não é participar na celebração coletiva que gera em você e em mim um caráter semelhante a Jesus. Participar da celebração coletiva sem ter um coração transformado por Jesus. Participar da celebração coletiva sem ter um crer genuíno em Jesus é como aqueles rituais do Velho Testamento, que tem um valor cerimonial, tem um valor religioso, mas não tem valor nenhum para mudar a natureza do ofertante. Existe o católico praticante, o espírita praticante, o muçulmano praticante, e nós corremos o perigo de sermos os evangélicos praticantes. Temos os nossos rituais religiosos, mas não existe uma mudança de caráter, de atitude. E essa mudança de caráter e atitude não vem pelo participar da vida religiosa, mas vem pelo crer, pela comunhão com Jesus, dia após dia. Comunhão que surge a partir do momento que eu me arrependo dos meus pecados. Que eu creio que a redenção, a libertação está em Cristo, o Cordeiro Pascal. Que é Cristo quem me conecta com Deus Pai e perfeita comunhão com Ele. Que eu recebo o poder do Espírito Santo para me dirigir, para me capacitar nesta vida. Comunhão que vem pelo comer da palavra, pela satisfação na palavra de Deus, pela oração no falar com Deus, pela obediência a Ele e pelo contexto da comunhão com o povo de Deus. Isso que produz a vida semelhante a Jesus. Produz aquilo que Jeremias fala, satisfação e alegria nele. Jeremias fala, eu tenho satisfação e alegria na tua palavra. Eu comi a tua palavra. Tenho satisfação e alegria. Fora isso, alegria e satisfação fora de Jesus, Salomão fala em Eclesiastes, é loucura, é vaidade, é vazio, é futilidade. Todas as alegrias que nós temos fora de Jesus são meramente passageiras, elas estão circunstanciais. A alegria e satisfação que ele está falando aqui não é baseada numa circunstância, mas acima de tudo baseado num relacionamento. É aquilo que Paulo fala, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Na pobreza, na riqueza, tendo muito, tendo pouco, sem crise ou com crise. E quando Paulo fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, a ideia lá, eu posso ser contente em qualquer situação, porque Paulo aprendeu o contentamento, não baseado nas circunstâncias, mas o contentamento baseado no relacionamento com Deus vivo e verdadeiro.
É essa comunhão que produz em nós o segredo da alegria e a satisfação. Mas ao mesmo tempo é essa comunhão que produz em nós o segredo de uma vida que testemunha. Uma vida bonita que manifesta o caráter de Jesus. Mas ao mesmo tempo uma vida cuja boca fala de Jesus aos outros. É essa comunhão que tem para nós o segredo de uma vida que vive para a glória de Deus. Conforme eu falei hoje pela manhã, muitas das vezes o nosso mover, ele é por causa dos regulamentos, é por causa das normas, é por causa das exigências, é por causa da aparência humana. Isso não tem valor. Não tem valor quando eu dou uma oferta financeira, porque eu quero ter o meu nome numa lista de pessoas que ofertam para a nova aliança. Não tem valor nenhum. Mas tem valor quando eu dou uma oferta financeira que é fruto de um coração conectado em plena comunhão com Deus. E é fruto de alguém que dá a oferta pelo privilégio de obedecer a Deus, conforme diz Paulo em 2 Coríntios, que por amor sente o privilégio e a responsabilidade de participar financeiramente da obra de Deus. Se a minha oferta é por causa da igreja, é meramente circunstancial, sempre que acontecer alguma coisa na igreja que eu não gosto, eu não vou ofertar financeiramente. Mas quando a minha oferta ela está vinculada a uma vida de obediência a Deus, independentemente do que acontecer no contexto da igreja, goste ou não, eu vou dar porque eu acredito na obra de Deus realizada através da igreja local. Quando eu vou num grupo pequeno, porque apenas está se estabelecendo uma norma, é um critério, uma exigência da nova aliança, participar de um grupo pequeno, eu posso até arranjar 1000 desculpas para não ir, eu posso ir de má vontade, eu posso ir porque o domingo, sei lá quem for, estão sendo chatos, falam toda hora em grupo pequeno, a nova aliança está com essa mania de ter grupo pequeno, então eu vou porque, como quem diz, tem que dar uma satisfação eclesiástica religiosa. Mas quando eu leio o livro de Atos, e eu começo a perceber que a igreja, ela, por temor a Deus, se reunia no templo e de casa em casa todos os dias. E a igreja tinha uma vida que se expressava, não apenas num domingo, mas que se expressava durante a semana, na comunidade e em pequenos grupos. Conforme diz o pastor Bill Hybels, um dia ele estava num seminário, e o professor falou, é possível hoje uma igreja à semelhança do livro de Atos dos Apóstolos? E ele falou, sim, eu quero fazer parte de uma igreja que seja como Atos dos Apóstolos. E foi aí que surgiu a Willow Creek. Uma igreja que tem milhares de grupos pequenos durante a semana, onde os membros da igreja se espalham em comunhão, estão presentes na vida uns dos outros. Então, quando eu tenho isso de coração, eu faço não porque é uma regra estabelecida pela igreja ou por homens, mas eu faço por causa do mover de Deus através da minha vida. Quando eu tenho o meu coração, no meu coração a lei de Deus escrita, eu venho à celebração coletiva, não porque o meu pai e a minha mãe me encheram o saco, eu tenho que vir para a celebração coletiva. Mas eu venho porque eu tenho prazer na comunhão com Deus, no meio do povo de Deus. É aquilo que diz o salmista, a palavra de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então eu vou, não para cumprir uma agenda social, mas eu vou porque a lei de Deus está gravada no meu coração. E eu tenho prazer na adoração, na comunhão coletiva com o povo de Deus. Isso é cristianismo. Tudo mais são regras humanas. São mandamentos humanos que não têm valor nenhum contra o pecado. O cristianismo, como diz o do pastor John MacArthur Jr., é um relacionamento todo suficiente com um Deus todo suficiente. As coisas acontecem não por causa do mover humano, mas as coisas acontecem por causa do mover do Espírito Santo. E quando é o Espírito Santo que move, eu faço não por causa dos homens ou pelos homens, mas eu faço acima de tudo por causa de Deus, para a honra e glória do seu nome. Isso é cristianismo, isso é vida cristã. Isso é que Jesus trouxe na Páscoa. Ele nos libertou daquelas tradições, daqueles rituais, daquele ativismo, daquele fazer, que é meramente um ritual religioso. Ele traz para nós algo novo, que é fruto de um coração transformado, de um coração liberto, para viver para a honra e glória do seu nome. Vamos baixar as nossas cabeças e vamos orar. E enquanto isso eu convido que as pessoas que vão ministrar a ceia já possam pegar do pão e do cálice. A ceia simboliza e traz um memorial à morte de Cristo pelos nossos pecados. O pão simboliza o corpo de Cristo dado por nós.
o cálice, o sangue de Cristo derramado por nós na cruz do Calvário. Pão e cálice, vida e sangue, que não apenas trabalham com os nossos pecados, mas trabalham com a nossa natureza. Não apenas nos torna cerimonialmente dignos para participarem do culto a Deus, mas moralmente nos transformam numa nova natureza. A natureza e o caráter transformado à semelhança de Jesus Cristo. Estão convidados a participar da ceia todos aqueles que, pelo arrependimento dos pecados, pela fé em Jesus Cristo, tornaram-se filhos de Deus. Foram libertos, redimidos da escravidão, da condenação do pecado e da morte eterna. Que estão em comunhão com uma igreja local. Que através das águas batismais já deram seu público testemunho do arrependimento dos pecados e nova vida em Jesus Cristo. E se houver algum pecado não tratado, assuma o compromisso de tratar esse pecado. E participe da ceia, com o compromisso de durante a semana, tratar do pecado, seja com Deus, seja com alguma pessoa que você ofendeu, até a partir do seu próprio lar, da sua própria família, e que você ou eu precisamos pedir perdão. A Bíblia fala: examine-se o homem a si mesmo e participe. Muitas das vezes nós nos examinamos, encontramos pecados e não participamos. Mas a Bíblia fala: examine-se e participe, porque o examinar-se dá a ideia de que nós identificamos pecado e temos o compromisso de tratá-los, debaixo do poder de Deus, na direção do Espírito Santo. Pegue um pedaço do pão, pegue um cálice e depois todos juntos vamos comer do pão e beber do cálice. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor trabalhe em nós e através de nós, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém.